Olá, espero que tenham tido um bom almoço. Nada melhor para este início de tarde do que comunicar com nada. Temos connosco Carlos Furtado, que é licenciado em Gestão de Empresas e que é o criador da agência de comunicação Porto de Ideias. Vai falar-nos sobre comunicar com sentimento. Dar uma parte de nós à comunicação em vez de simplesmente fazê-la. Está consigo a professora Sara Pascoal, que irá moderar esta conferência. Um aplauso, por favor. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me fizeram. É sempre com muito gosto que venho cá buscar. Esta vez com uma responsabilidade acrescida de ter ali o Francisco a avaliar e, portanto, ele está lá a estagiar no escritório. Portanto, se eu hoje não conseguir transmitir nada de bom, sei que quarta-feira, quando voltar, ele pediu estes 2 dias para estar aqui mais concentrado. Vou ter reclamação da parte dele. Eu venho aqui, como estava a dizer à professora, desafiar-vos um bocado. Um misto. Eu tenho uma grande batalha, que é, embora pertencendo a uma agência de comunicação, eu comecei a minha vida de comunicação nos jornais. E, portanto, sempre que chego a qualquer lado, gosto de passar um bocado da história e de vos tentar explicar. Portanto, vou-vos fazer aqui, vou-vos chatear durante uns minutos com algumas coisas. Não começo antes de 74, não vale a pena. Começamos só em 74. Nenhum de vocês era nascido, a não ser um ou outro de nós. Em 74 vocês não eram nascidos. Portanto, em 74, como vocês veem, eu vou fazer aqui uma correlação da vida política e da nascimento e morte e encerramento dos jornais. Não é um estudo científico, portanto poderá haver aqui algumas falhas, mas de qualquer forma eu acho que é interessante vocês perceberem a importância da comunicação social e a importância dos jornais. E portanto, ali em 74, anos animados, palmacados com o Primeiro-Ministro, Vasco Gonçalves, eu acho que eles não chegavam a aquecer, acho não, temos a certeza que não chegavam a aquecer os lugares, e em 75 Vasco Gonçalves nacionalizou tudo que era rádios e jornais. Tivemos em 76 Mário Soares, ainda épocas completamente conturbadas da vida política e da vida económica portuguesa. Os jornais não estão dissociados da vida económica. E, portanto, o Século e o Jornal de Comércio, aqui não se vê bem, peço desculpa, mas eu vou-vos dizer que o Século e o Jornal de Comércio fecharam e em baixo nasce a Nova Gente e a RTP. Continuamos aqui com, podem reparar, governos de 6, 7 meses, muita animação, e temos em 79 o nascimento do Correio da Manhã e da TV Guia. Governo de Sá Carneiro com o nascimento tal e qual. Do semanário em 83 no primeiro governo de Mário Soares e o Guia do Automóvel em 85. Como veem, uma economia muito parada. Se olharmos para trás, o semanário já fechou. Eu trabalhei lá durante alguns anos. Encerrou. O Tal e Qual, também durante muito tempo, foi um jornal com alguma importância, já fechou, e, portanto, de facto, a lei da vida e da economia ditou isto. E chegamos àquela época em que a economia portuguesa entrou num ritmo mais crescente. Tem a ver com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, tem a ver com a entrada de fundos, tem a ver com a economia, de facto, a mexer, e a economia mexe quando há alguma estabilidade política e existiu aqui bastante estabilidade política. E, portanto, tivemos os booms da imprensa económica, o Semanário Económico, o Diário Económico, o Independente, o boom das revistas femininas, ali em 87 com ela, a Máxima, a Marie Claire, a Vogue nada, peço desculpa, é mais tarde. Portanto, como podem reparar aqui, foram os anos dourados da comunicação social. Nasciam jornais todos os dias, nasciam rádios todos os dias, e atenção, eu estou aqui apenas a analisar aquilo que são imprensa nacional. Não estou sequer a ir para a imprensa local, a imprensa que tem uma importância muito grande no dia de hoje, porque eu tenho a certeza, por exemplo, que em Braga é mais lido o Diário Domingo ou o Correio do Minho que o Jornal Público. E nós daremos, eventualmente, mais importância ao público do que daremos ao Diário Domingo, mas são realidades concretas. E, portanto, o Euronotícias, só para alguma piada, o Euronotícias foi um jornal que teve curtíssima duração. Era um jornal que tinha alguns fundamentos políticos e que desapareceu. E chegamos, digamos, a eras mais recentes, que vocês já estão mais familiarizados. Em 2004 não aconteceu quase nada na comunicação social de relevo, ou antes de 2004, na governação do Pedro Santana Lopes. Foi uma governação também relativamente curta, e temos aqui
começa a entrar uma era muito negra para a comunicação social. O encerramento do Comércio do Porto e do 1º de Janeiro, onde eu também trabalhei, portanto, por onde eu passo eles vão fechando, que é uma coisa um bocado complicada, mas há aqui o fecho, de facto, de uma série de jornais, essencialmente por dois fatores, que estão entre eles ligados, que é os hábitos de leitura e a crise económica em que os jornais entram por não haver, digamos, circulação de meios. E, mais recentemente, há coisa de 15 dias, tivemos o encerramento da edição impressa do Diário Económico, que é, de facto, preocupante, porque, como podem ver, e nesta relação, digamos, que eu estava aqui a tentar mostrar, é fundamental que nós tenhamos uma imprensa livre e dinâmica, para que aquilo em que nós acreditamos que é a democracia, uma economia plural, uma partilha de ideias, exista. Não havendo e comunicação social, deixamos de ter quem questione, às vezes erradamente, outras vezes mais acertadamente, não interessa, mas é importante a função que os jornais têm que fazer. Foi só já agora explicar que eu criei a GQ ali em 2001 e não fechou. Portanto, o semanário fechou, o 1º de Janeiro fechou, a revista GQ, que eu fui o primeiro diretor, ainda existe. Adormeceu e voltou a existir. Pronto. Mas vamos àquilo que é hoje e tudo aquilo que nos traz cá, que é a comunicação. E eu trago aqui, de facto, uma frase que muitas vezes a comunicação social é apontada como sendo o quarto poder, como nós todos dizemos, a comunicação social só diz mal, a comunicação social só critica, mas no meio de tanta crítica, de facto, a comunicação social é importante. Isto é uma frase, talvez, de um dos maiores comunicadores que nós temos nos dias de hoje, que é o Papa Francisco, e que, de facto, aos poucos, neste seu papado, tem vindo com uma série de comunicações assertivas. E por isso é que eu trago aqui como exemplo. Não quero entrar em processos de evangelização, é apenas só para dar aqui um exemplo. E faço a primeira pergunta. Quem é que hoje lê um jornal? E não precisa ser impresso, pode ser na net. Mas é um jornal, não foi o Facebook. Pronto, já houve mais braços a levantar-se. É um caminho que os jornais estão a percorrer, é de facto a net. Mas com certeza todos hoje leram as edições gratuitas na net. O problema que estávamos aqui a discutir é que nós vivemos hoje todos numa era em que achamos que é tudo grátis. E não é grátis. Devemos comprar jornais, devemos assinar jornais. É uma batalha, pronto. Terminou aqui a minha preleção inicial sobre isto, mas porque é fundamental. Nós todos vivemos, de facto, na partilhas de Facebooks, nas partilhas nas redes sociais, nos blogs, mas, de facto, há toda uma máquina que está por detrás, e o Francisco tem percebido, porque quando chega lá ao escritório tem os jornais todos, tem toda, digamos, a máquina que nós vamos trabalhando com os jornalistas, e é fundamental nós trabalharmos com os jornalistas, trabalharmos com os jornais. É certo que às vezes os jornais pregam-nos, isto é uma brincadeira, eu não sei se perceberam aqui uma pequena falha. Portanto, Messi vai processar quem o acusa de invasão fiscal. Ok? Pronto, eu tapei o órgão que cometeu este lapso, porque quando muito é evasão fiscal. Ok? Há bocado estava aqui a mostrar ao Francisco também, assim que isto tem a ver com um problema, essencialmente. Falta de leitura muitas vezes, estávamos aqui a falar. E depois outra coisa, a velocidade com que nós praticamos a informação. Nós vivemos numa era em que estamos constantemente a querer comunicar. Comunicar por qualquer razão. E os meios de comunicação social padecem desta necessidade de estar constantemente a atualizar os sites e de vez em quando saem erros. Pode ser por um desconhecimento, pode ter sido por um azar na notícia. Há bocado eu estava a mostrar ao Francisco um rodapé da SIC que dizia mulher suicida-se e a seguir mata o marido. E, portanto, é uma coisa fantástica. Ficamos a saber hoje que a ressurreição é possível e na Terra mesmo. Portanto, conseguimos ter essa coisa fabulástica. Mas, esta é a velocidade. Não sei se perceberam, não foi muito falado. Se o Francisco tiver a seguir o meu Facebook, vê que publiquei lá isso, e na página da empresa também. Houve um jornal em inglês, que agora confesso que não me lembro, que decretou que só vai atualizar o seu site 3 vezes por dia. Porquê? Para dar tempo a pensar, para dar tempo a escrever. E não aquela coisa de chegar e ter que escrever rapidamente, depois saem alguns erros.
A segunda pergunta que eu tinha para todos, e tem a ver com esta questão da comunicação, é se hoje já comunicaram. Todos comunicaram, não é? Desde que acordaram de manhã em casa, foram comunicando. Todos nós comunicamos, vocês comunicam no dia a dia com os vossos professores e vão construindo uma imagem de comunicação. Nós, de facto, comunicamos todo o dia. E essa imagem, essa comunicação que nós vamos fazendo, tem a ver também com a construção da nossa imagem, com aquilo que nós somos e aquilo que pretendemos que nos vejam. Eu hoje pus fato, Francisco. E eu trouxe aqui uma imagem de alguém que ultimamente tem procurado, através da sua comunicação, chocar. É o líder do Podemos, em Espanha, e que, em duas situações, ele tem, normalmente aparece sempre de camisa branca, de mangas arregaçadas, e quando foi aquela imagem de cima no Parlamento, em que abanou e criou e comunicou aquilo que ele pretendia, que é chocar, ou quando foi recebido pelo rei numa audiência oficial e que se apresentou perante o chefe de Estado em mangas de camisa. Portanto, ele procura no seu dia-a-dia, com esta comunicação, com esta sua postura, comunicar a sua rebeldia perante as instituições todas. Estamos a ver o Parlamento Espanhol e estamos a ver o rei. Só que falha. Então não é que ele vestiu um smoking para ir a uma festa. Então era uma festa que dizia o dress code, dizia smoking, e ele foi, mas para ser recebido pelo rei e para ir para estar no Parlamento. Isso era uma crítica mesmo. Não se comportou. Mas para isso, para verem que estamos a comunicar. Nós, desde manhã que comunicamos, a toda a hora comunicamos. Isto é mesmo só para eu parar um bocadinho de falar. E vamos aqui tentar entrar um bocado na provocação que eu preparei para esta apresentação. Todos nós crescemos com esta frase: o segredo é a alma do negócio. Não se contava nada a ninguém, estava tudo calado, as patentes não se registavam porque ninguém queria, ninguém sabia. E de facto fomos crescendo com esta, que o segredo é a alma do negócio. Mas entramos numa era completamente nova. Está a ver esta capa? Conhece? Ao seu lado, como é que... É Rafaela? Ah, Rafael! Ah, não, está bem. Que susto, está bem. Conhecia a senhora da vista. Mas isto tem a ver com o seguinte. Eu trago ali quem viu, quem não viu, tivesse visto. O que é que acontece? Eu vou puxar o filme atrás. Esta é a revista de semanário da Rádio e Televisão Portuguesa. Portanto, esta edição consegui encontrar, porque com acaso, é da semana em que eu nasci. E, portanto, esta era a programação do dia em que eu nasci. E, portanto, a televisão começava às 7 menos um quarto da tarde e acabava às 23h55 com meditação, depois de termos tido educação física feminina. E, portanto, isto era a comunicação que, há mais de 50 anos, tínhamos, que absorvíamos a comunicação. Era esta a comunicação existente. 26 de fevereiro de 64. É isso que estava a tentar ver a data? Não. O Rio Tintim. Pois é. Pois é. É, né? Mas, portanto, isto era a televisão. Tínhamos um canal, comunicavam connosco através de um canal e talvez fôssemos felizes porque hoje temos 164 canais, não conseguimos ver absolutamente nada, saltamos de canais em canais e talvez faça alusão à música dos táxi, que não sei se conhecem, quem vê TV, mas pronto, ou seja, a mudança da comunicação é brutal, ok? Desde a altura em que eu nasci e que fui crescendo até ao dia de hoje em que eu tenho que decidir qual o pacote de canal que tenho, que quero e que não quero. Continuam nenhum de vocês a ser nascido, mas isto é para perceberem a mudança da comunicação, e isto é, em 1969, Woodstock, o primeiro grande concerto rock com um estatuto mundial, e portanto foi muito divertido. Eu não estive lá, mas foi de facto um marco na sociedade que nós vivemos. E isto é, hoje, os festivais de música que vocês vão.
Qual é o grande contraste? É que em 69 nós tínhamos um palco e havia uma comunicação. Em 2016 nós temos palcos, animações, ativações, brindes. Levamos com tanta comunicação que no final não sabemos o que é que lá vamos ver. Nós vamos a correr ver um concerto e a meio saímos do concerto, vamos a outro concerto e depois separamos num concerto e vamos a outro concerto. E se no fim nos perguntarem, foi bom? Pá, não via que não gostei de nenhum concerto. É muita a comunicação que nós levamos. Francisco, isto não é o meu ordenado do dia. Nem é tão pouco o ordenado do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo ganha muito mais do que isto por dia. Mas isto é aquilo que, em média, nós somos bombardeados com comunicação. Ou seja, nós desde que acordamos até que nos deitamos, levamos com cerca de 3.000 mensagens de comunicação. É os jornais, é a rádio, é a televisão, é os Facebooks, é os anúncios publicitários, é o rádio do vizinho do lado que vai aos berros e, portanto, nós somos constantemente bombardeados com comunicação. E então, perante isto, o que é que nós vamos poder fazer? Como é que podemos comunicar? Como é que nós nos podemos resolver este problema aqui? Comunicar com a alma. Que era aquilo que, digamos, onde é que está? Dizia, podemos comunicar com a alma. E nós cada vez mais temos que mudar a nossa forma de comunicar e a forma como nos relacionamos com a comunicação. Pronto, isto é uma coisa que eu aprendi também, que é um termo derivado do hebraico, mas que significa o que anima. E isso é importante porque é aquilo que nos vai animar. Isto é para eu me lembrar também do que é que vem a seguir. E, portanto, nesta vertente toda de comunicação e desta necessidade, digamos, de darmos um salto, a publicidade é, de facto, uma ferramenta fundamental e temos brilhantes criativos de publicidade, brilhantes anúncios. Não sei se já de vez em quando... Eu trago apenas aqui para mostrar que, de facto, aquilo que é a publicidade tradicional, aquilo que é o anúncio estático, como vocês já se aperceberam, podem não ter refletido, mas mudou completamente a nossa forma de estar. Nós temos, de facto, a necessidade de comunicar de forma a que captemos a atenção das pessoas, porque senão é mais um anúncio, é mais um momento. E eu escolhi aqui 3 com algumas mensagens interessantes. E então, vou passar aqui para a comunicação. Vocês todos estão na comunicação empresarial, não é? É assim que se chama o curso. Mas é importante, e quando saírem daqui, com certeza, que a vossa carreira será fantástica, mas vão encontrar, umas vezes em comunicação empresarial, outras vezes comunicação política, outras vezes comunicação desportiva, como esteve cá anteriormente a falar também. E, portanto, eu trago aqui um pouco daquilo que é o papel do assessor de imprensa. O Francisco vai estar na baila agora. Mas, de facto, aquilo que nós fazemos numa agência de comunicação, quando nós queremos comunicar, é fazer assessoria de imprensa. E temos logo uma primeira dificuldade, é que nunca ninguém sabe escrever o nosso nome profissional. Tem 4 S e nunca ninguém acerta. É sempre assessor com C e, portanto, aquilo vem sempre uma complicação e temos que fazer também essa ajuda. E então, como é que nós, em termos de comunicação política, podemos... Quem são os assessores de imprensa? Quem são os assessores políticos? Eu vou trazer aqui duas questões recentes e que vos estão próximas, com certeza, que são 2 campanhas que são recuando à campanha eleitoral das autárquicas de 2013 e 2 situações, que é a campanha vencedora do atual Presidente da Câmara e a campanha derrotada do Luís Filipe Menezes. Então, ambos procuraram transmitir alma. Ambos procuraram captar a atenção e o envolvimento. A mensagem do atual Presidente da Câmara na sua campanha era esta trocadilho com o Porto e as contracestas, mas procurou sempre criar um envolvimento humano e temos, neste caso, o chefe Hélio Loureiro a preencher a cruz e, portanto, era um envolvimento e uma alma. O mesmo procurou Luís Filipe Menezes, e é assim que nas campanhas políticas todos nós vemos, digamos, a criação de imagem, sempre um pai com uma filha, um avô com um neto não sei o que e tal, e foi aqui que
também foi, procuravam transmitir alma nesta campanha de comunicação. Azar. Era um banco de imagens. Não havia alma nenhuma por trás desta imagem. E rapidamente, não é que as pessoas tenham percebido, com certeza para todos a plateia é a primeira vez que estão a ver esta questão, mas quando nós procuramos comunicar algo e que não tem alma e que não tropeçamos, acaba a coisa por tropeçar. E a campanha do Luís Filipe Menezes faltou-lhe alma dentro dessa comunicação e este é apenas um pequeníssimo exemplo disso. E, portanto, o assessor de imprensa, o que é que eu descobri há bocado? Tenho que clicar, não é? O assessor de imprensa, que muitas vezes não é conhecido, eu trago aqui que não sei se recordam. Na altura, o Sr. Primeiro-Ministro estava a falar com o assessor de imprensa dele. Azar dos azares, as televisões estavam em direto. Parece que ainda estamos na fase de estar espalhado pela então. Não sei se recordam deste momento, mas era um momento de comunicação política em que o Sr. Primeiro-Ministro, José Sócrates, era uma pessoa que passava imensa alma, passava imensa digamos, de contágio, de imagem, mas que houve aqui um momento que se percebeu que tudo aquilo era trabalhado, porque a alma também se trabalha. E, portanto, ele estava à procura do melhor ângulo e ia perguntar ao seu assessor de imprensa qual era o melhor ângulo, se era o direito, se era o esquerdo, e foi apanhado num momento de televisivo. Em política só existe o que a opinião pública sabe que existe. Eu estou às vezes a divergir um bocadinho das coisas, mas é para lhes passar esta necessidade da comunicação. E, de facto, esta frase, eu vou dizer de quem é, não há mal nenhum, de António Oliveira Salazar, que dizia que, de facto, em política só acontecia aquilo que as pessoas sabem que acontece. Portanto, e por isso é que nós temos que comunicar, e por isso é que os políticos comunicam, por isso é que os governos comunicam, têm é que saber comunicar e têm é que saber pôr alma naquilo que vão comunicar, porque senão nós somos bombardeados com informação que passamos a desvalorizar. Duas brincadeiras, apenas Paulo, desculpe. Ao bocado estávamos aqui a testar e ele disse que tinha apresentado também este cartaz. Isto são dois cartazes geniais. Não sei se conseguem perceber, mas isto é um cartaz do Avelino Ferreira Torres, nas autárquicas de 2009 no Marcos de Canaveses, e que ele queria transpor tanta alma para os seus cartazes que ele está em várias fotografias. Ele está aqui sem gravata, com gravata, de facto, macaco e mecânico, e portanto era ele a tentar transmitir toda a sua alma de barcoense, que o Manuel Almeida que tinha um apoio mundial, como se pode ver, e portanto que uma... Exato, não, todos eles o apoiavam. Todos, sem dúvida nenhuma. É de facto fantástico. E então vamos um bocadinho para aquilo que é a comunicação empresarial. Aquilo que já passei pela política, um bocadinho ali a publicidade. Eu estou a controlar o tempo. Não, temos ainda 36 minutos, estamos muito bem. E vou falar aqui um bocadinho da comunicação empresarial. Nós dentro de uma agência de comunicação, em que trabalhamos a comunicação dos clientes, temos que perceber, e com certeza que ouviram isso ao longo das aulas, sempre os prismas e olhar para o problema do cliente, olhar para o meio que queremos atingir, perceber qual é a forma como vamos trabalhar. Eu trago aqui um exemplo prático de uma empresa que tinha, de facto, uma empresa tem que comunicar com fornecedores, clientes, com a população, com os acionistas, com os trabalhadores e com os governantes. Uma empresa comunica a toda a hora com os seus meios envolventes. E muitas vezes as empresas descubram a comunicação interna e é um erro gravíssimo. A primeira defesa da empresa parte de quem são os seus colaboradores, trabalhadores, escravos, como queiramos chamar, mas são eles que são os primeiros. É isso, professor. E, portanto, é importante que haja uma comunicação interna. E é importantíssimo que haja uma comunicação com a população. Claro que se eu estiver a vender, no nosso caso, uma empresa de comunicação, que entramos as pessoas de manhã por uma porta, saímos por uma porta, imprimimos umas coisas, fazemos uns telefonemas, não tem grande envolvência com a população.
o cafézito do lado, Francisco, a farmácia, às vezes, precisamos de umas coisas, nada mais. Portanto, mais ninguém na redondeza nos conhece. Mas se nós estivermos a falar de uma empresa de produção fabril, há um envolvimento com a comunicação, com a população que rodeia, enorme. Nós, em termos, trabalhamos com uma empresa, que era a GES Castelo, ou a antiga Porto Selviana, e, portanto, com um envolvimento com a população muito grande. E, portanto, havia necessidade de, digamos, de criar empatia a vários níveis. E, por exemplo, havia, e era importante, que eles fossem vistos como tendo uma gestão credível, e, portanto, nós trabalhamos com a vertente económica, criando e mostrando que a sua administração, ainda por cima, aqui uma nota que eu tenho que fazer, havia aqui uma passagem, Porto Selviana deixava de ser portuguesa para ser espanhola, e, portanto, havia aqui uma dupla realidade, uma dupla mudança, uma dupla necessidade, digamos assim. Nos tractos espanhóis, de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, mas havia aqui uma gestão credível, e, portanto, nós trabalhamos esta comunicação com os investimentos feitos. Continuávamos aqui a trabalhar a alma dos espanhóis, digamos, que eles queriam transformar a Porto Selva em número 1 da Europa. Portanto, estávamos aqui a valorizar, e isto era, reparem uma coisa, apesar disto sair num jornal, no Diário de Notícias, isto é uma comunicação também muito interna. O trabalhador que vê que os seus patrões querem transformar a sua empresa na número 1 da Europa, só têm que se sentir envolvidos e animados com essa gestão. E depois, a tal questão do meio ambiente. E, portanto, nós procurávamos, mudava sempre, reforço de compromisso com a região, e, portanto, sempre ali numa tentativa de envolvimento com a população também. Isto para lhes tentar dar, de facto, esta abrangência que é a necessidade de comunicar com os vários públicos-alvos. E depois terminamos um ciclo, tudo isto estava planeado, digamos, no tempo, a comunicação tinha alguma sequência, e depois o corolário lógico foi, a empresa estava a recrutar, a empresa estava a captar pessoas, e, portanto, posso-vos dizer que na altura foi uma chuva de currículos que a empresa recebeu. Era de facto, e é uma grande empresa, e que tem uma importância muito grande na economia portuguesa, e nomeadamente na economia de Viana, e, portanto, foi de facto uma coisa muito importante. E então, no meio disto tudo, o que é que eu estive a falar? Uma coisa muito simples, que é relações públicas. Nós temos, quando eu digo nós, mais ou menos no nosso setor de atividade, uma grande discussão. Se somos agências de comunicação, somos agências de relações públicas. Se nós comunicamos, e um dos atos é relações públicas, nós não somos gerentes de discotecas, nem damos croquetes, ok? Eu uma vez disse que era relações públicas e perguntaram qual era o quarto em que eu trabalhava. E eu fiquei assim um bocado atrapalhado e disse, não, peraí, não, nós fazemos relações públicas, relacionamos com o público, não dei whiskies a ninguém. Mas, de facto, aqui há o envolvimento das empresas e das relações com os seus públicos. E isso quer seja pela assessoria de imprensa que falamos, quer seja pela organização de eventos, quer seja pelas ativações de marca nos espetáculos. Nós somos responsáveis por esta comunicação abusiva que temos. E comunicação é a arte de ser entendido. É isto um pouco que está na nossa apresentação, e é aquilo que nós, no dia-a-dia, procuramos. Porque nós podemos estar constantemente a comunicar, mas se ninguém nos entender, não adiantou absolutamente nada. Ok? Eu estiver aqui a falar, vocês não tiverem percebido nada do que eu disse, tive aqui meia hora sem conseguir passar nada. E, portanto, a comunicação é a arte de ser entendido. E, portanto, como temos que olhar para os públicos que estamos a falar e adaptar a linguagem a esses públicos. Pôr alma nesse envolvimento. Pôr cativar os públicos. E, portanto, por exemplo, este foi claramente um dos grandes comunicadores dos últimos tempos. E a frase que ele diz, que é com muita graça, né? Eu tive que resignar, não conseguiam perceber, mas eu consegui explicar através da música. E, portanto, a nossa forma de comunicar, e conforme nós o queremos comunicar, terá que ser adaptada a cada um de nós e colocarmos-lhes, digamos, um envolvimento na nossa arte. E, portanto, é isso que é importante fazer, o que me leva a dizer que a alma é o segredo do negócio. Quando eu comecei por dizer que o segredo era a alma do negócio. E, portanto, nós vivemos numa era
em que viramos o bico ao prego e ou comunicamos com alma, ou envolvemos as pessoas, ou não conseguimos passar aquilo que é a nossa informação e aquilo que nos pretendem para o qual nos pagam. Tá? Era isto. Bom, muito obrigada em primeiro lugar ao Dr. Carlos Furtado pela partilha em nome do SCAP, em nome da organização, sobretudo, e do Francisco, certamente, que esteve deliciado a ouvi-lo. Eu vou, provavelmente, agora segue-se uma parte fundamental, vocês devem ter imensas questões, vou-vos dar a oportunidade de, pelo menos, tentar resolver algumas dessas. 29 minutos e 30... Ui, temos 1h29! O que é que aconteceu ao cantão? Miguel, está bem enganado. Deve ter acontecido alguma coisa. Mas vamos dar... Estamos com 1h30, portanto está a ver... Estamos... Deve ser 29, não é? Deve ser 29. Tranquilos. Bem, vamos passar então à parte das perguntas e da interação. Alguém quer começar? Ou posso fazer isto? É que está. Antes de mais, parabéns pela excelente palestra. Foi muito produtivo. Mesmo a nível teórico, acho que realmente se aprendeu mesmo muito. Muito rica mesmo. A questão que eu te ponho é a seguinte: relativamente à comunicação política, e visto que o tema desta palestra é comunicar com alma, eu quero fazer aqui uma afirmação comentário, que é o seguinte: eu acho que hoje em dia a comunicação nesses outdoors que exemplificou ali, acho que passam muito a pessoa, passam muito a imagem, uma frase, um slogan bonito, mas isso faz com que depois as pessoas se esqueçam da ideologia que está por trás. Por exemplo, passa muitas vezes a imagem de um partido e às vezes basta uma frase e uma imagem para levar as pessoas a votar no partido e fica a campanha esquecida, na sombra. Pronto, e gostaria que comentasse e que dissesse, digamos, até que ponto é que isso pode ser prejudicial, de enganar, digamos assim, quem vai votar. Quem vai votar. Bem, quando estamos a falar de comunicação política, estamos a falar, acho que o melhor exemplo que tivemos de comunicação, política, ou da não necessidade de comunicação política, é a última campanha eleitoral para as presidenciais. E isto porquê? É um pouco aquilo que eu procuro transmitir. Nós vamos comunicando ao longo do tempo e vamos construindo a nossa imagem. E nós, quando partimos para estas eleições presidenciais, houve um candidato, e que hoje é Presidente da República, que não teve necessidade de pôr um outdoor, um cartaz, uma bandeira, porque havia toda uma imagem de construção que nós já tínhamos feito acerca dele. E, portanto, ele procurou levar, digamos, toda a sua campanha para essa que ele chamou uma campanha de afetos e de contactos de rua. O que é que acontece com outros candidatos? É que precisam do outdoor para as pessoas o identificarem. Eu vou-lhe dar um pequeno problema que, por exemplo, que está distante, está a 305 km de nós. Sabe qual é o grande problema do Partido Socialista hoje em Lisboa? É que ninguém sabe quem é o Presidente da Câmara. Ninguém sabe quem é o Presidente da Câmara. Ele anda na rua e ninguém o reconhece. Portanto, eu quase que lhe diria que a próxima campanha, vamos começar a ver Lisboa com a cara, com a imagem dele, porque o grau de notoriedade dele é reduzidíssimo. E o outdoor traz muito para isso. Por exemplo, por alguma razão, ele tem agora um programa de televisão e vai fazer comentários, que é para as pessoas começarem a se habituar a ele. Porque ele, como era o número 2 e nunca foi face visível, não é? Perdeu essa identidade. O outdoor serve para isso, serve para nós nos irmos habituando às pessoas. Mas na política, essencialmente quando estamos a falar de campanhas políticas e de construção de imagem política, se estivermos a falar, por exemplo, de autárquicas, é diferente se estivermos a falar de campanhas legislativas ou de presidenciais.
até porque depois aí os objetivos... E depois também temos que levar em linha de conta quais são os objetivos de cada uma das candidaturas. Vamos voltar às últimas, que foram as presidenciais. Claramente haveria 2 candidatos, 3, que podiam ter, já não digo condições para ganhar, mas veleidade de pensar que podiam ganhar. Era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o professor Sampaio da Nova e, hipoteticamente, Maria do Belém. E toda a construção de imagem deles acabou por ser errada na forma como foram construindo, com uma série de problemas. Os outros candidatos, por muitos outdoors que pusessem, já não iam ganhar nenhuma credibilidade. Com todo o respeito pelo Tino Rãs, pelo Paulo Moraes, pelo Jorge Sequeira, a imagem estava construída. Portanto, o outdoor não ia mudar muito a imagem que nós já tínhamos deles. Agora, pode estragar uma campanha? Pode. Não sei se era a sua ideia quando fez isso com a polémica e a problemática que houve nos cartazes dos meus outdoors do Partido Socialista, em que, não sei se recordam, depois foram substituídos e depois a substituição ainda correu pior porque era com imagens de pessoas que não tinham autorizado o uso da imagem. E, portanto, pode destruir uma campanha. O autor é uma ferramenta da comunicação política que tem que ser usada também em função dos objetivos de cada candidato. Não sei se era isto que queria... Pegando há pouco naqueles exemplos, o primeiro tinha o Rui Moreira e o Luís Filipe Menezes, certo? Agora imaginemos que o Rui Moreira tinha, penso eu, na minha opinião, tinha uma imagem mais credível que o Luís Filipe Menezes. Mas imaginemos que a campanha do Rui Moreira não era nada à beira da Luís Filipe Menezes. Apenas por os outdoors teríamos, digamos, a campanha que não tinha tanta qualidade a vencer. E esse é que eu acho que pode ser o mal. O outdoor não é o fator decisivo na ajuda na construção de uma imagem, ajuda na construção da passagem de uma mensagem. Como acabou de dizer, a imagem que tinha do Rui Moreira era uma pessoa credível e a imagem que tinha do Luís Filipe Menezes não era. E isso não foi por causa de nenhum outdoor, era por aquilo que eles tinham comunicado ao longo da vida, não é? Pronto. E, portanto, não era... Se tivéssemos invertido os outdoors, não quer dizer que o Luís Filipe Menezes ganhasse. Ele, por exemplo, o Luís Filipe Menezes tentou, durante algum tempo da campanha, apostar na questão das contas certas e que era a imagem que vinha de Gaia, né? Que era uma imagem de gastadora. Ele tentou, ao princípio, de mostrar que não era... Mas já não conseguiu descolar. E, portanto, não era o outdoor. Se invertêssemos ali o papel do outdoor, já não íamos conseguir trabalhar essa mudança de imagem. Mas alguém, estou aqui a conter-me, não é? E acredito que a Cátia também. Isto é comunicação política tão cansada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Porque senão eu não posso deixar passar a oportunidade. Depois, enquanto vocês vão pensando noutras questões, de no fundo, exprimir um bocadinho aquilo que provavelmente o Zé Pedro estava a pensar. É que estas campanhas, estas últimas campanhas dos outdoors, são muito próximas do marketing político, são muito próximas da publicidade, do autor publicitário. E têm muito menos ideologia, e a tal alma, se quiser. Neste caso, a ideologia pode ser a alma. E às vezes um bom autor não significa que dê notoriedade ou que consiga mais votos. Eu estou a pensar que a melhor campanha das autárquicas de 2013 foi a de José Soeiro. Provavelmente ninguém conhece, ninguém sabe o que foi, ninguém percebeu porque não foi. Digamos que o autor também tem que ser comunicativo, claro. Não é? Para ser eficaz tem que ser comunicativo. E o caso do José Soeiro era candidato do Bloco de Esquerda e fez uns cartazes absolutamente fantásticos. Quem vai às aulas de tarde provavelmente já os viu. Era aquele que estava na Faculdade de Letras que era fazer das tripas coração cidade, pôs os jovens artistas plásticos a fazê-los no sítio como estava ali. Era urgente, insurgente, e depois havia um quiasmo muito interessante, que era tanta gente sem casa, tanta casa sem gente. Eu acho que foi a melhor campanha, os melhores autores das autárquicas, e no Porto teve um resultado, pronto,
que não tem a ver com os autores, tem a ver precisamente com esta mediatização, com este ganhar. Com o ganhar de notoriedade e de imagem. Que ele não tem, não é? Ele, pronto, não tem, no caso concreto do José Soeiro, é novo, portanto, ele está a fazer muito recente, está a fazer um início de caminhada, portanto... Claro, como o Fernando Medina, como o Fernando Medina, não é? Não tem essa notoriedade. Portanto, é natural. Agora, eu entendo aquilo que ele estava a falar, deste esvaziamento ideológico e desta quase passar, os autores passam a ser quase autores publicitários e não autores de propaganda política, não é? Políticos. Mas achar um outdoor, uma campanha política é feita de uma série de fatores e de campanha de publicidade, se quisermos chamar, não é? Porque nós vamos estar a publicitar alguma coisa. E, portanto, o outdoor é uma ferramenta a passar essa mensagem. Depois, mas nós vivemos o tal problema que eu falava há bocado. Nós somos bombardeados com tanta comunicação, toda a hora, minuto e segundo, que é muito difícil nós ficarmos, por exemplo, das frases. Se nós formos buscar, por exemplo, campanhas publicitárias, ainda ontem estava a ver que circulava no Facebook, era um anúncio das Pedras Salgadas, que era muito engraçado, que era passado nas Pedras Salgadas, com o grande autor António Silva, se não me engano. Aquilo era um spot publicitário para aí de 3 minutos, que ele dizia que não queria as águas, e mandava o empregado para trás e tal. Nos tempos de hoje, já mudávamos. Um outdoor tem que ter uma mensagem rápida e eficaz. Aí o Bloco de Esquerda, vamos ver, quando nós estamos a falar de políticos e de campanhas políticas, estamos sempre a falar dos soundbites e de quem cria o melhor soundbite para fazer o melhor título de jornal para ficar nos nossos ouvidos. Sei lá, o Bloco de Esquerda tem alguns cartazes que ficam de facto no ouvido, outras pessoas que são bons criadores de soundbites, era por exemplo o Paulo Portas, que era um bom criador de soundbites, né? E portanto, mas isso são técnicas de comunicação política. Nem toda a gente as tem. Aprende-se, trabalha-se. O Pinto da Costa a toda hora tem um soundbite, não é? Nós ficamos sempre com uma ideia qualquer, mas já temos poucas ideias. Então já a coisa começa a falhar. Mas pronto, mas de qualquer forma, são pessoas que estão constantemente a comunicar. Através de um soundbite ou através de um outdoor. Posso fazer só uma observação? Que é o seguinte, na sua opinião, será uma questão apenas de criar a mensagem e essa mensagem deve ser captada, mas estar desadequada, no caso da campanha do Bloco de Esquerda, por exemplo, não é? Mas será que o facto de ele criar frases que são fantásticas e que nós apreciamos, mas não estavam dissociadas das pessoas a quem se dirigia? É que não vale a pena estarmos a criar mensagens que são mensagens intelectualmente fantásticas se depois com quem nós queremos comunicar não tem a capacidade de poder descodificar essa mensagem, pelo menos não na sua totalidade. A comunicação política, por exemplo, se de repente puséssemos, vamos buscar das personagens que estamos a falar, do José Soeiro a fazer a campanha do tipo... Falava simples. Falava simples. Ponto 1, ponto 2, é um jornalista. Claro, pronto. Passava a comunicação que pretendia. E tudo isso tem que ser moldado ou pensado em função da pessoa. Porque por trás está uma pessoa que tem alma, que tem uma identidade. Se nós de repente puséssemos o José Soeiro a fazer a campanha do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que não batia a cara com a perdigota, bota com a perdigota, porque a imagem que nós temos do José Soeiro não era a do Marcelo, que é já o avô simpático que nos entrava nas televisões, que se abraçavam uma velhinha na rua e que serviam fazia qualquer coisa. Não, portanto, as coisas não batiam certas. E, portanto, tem que haver aqui uma identidade da pessoa com a mensagem que vai passar também. E, portanto, não podemos pedir à Maria de Belém para ter o vozeirão da candidata do Bloco de Esquerda nas presidenciais. Exato. Portanto, são coisas... E está muito na pessoa, quando estamos a falar de política, está muito na pessoa e na criação da imagem que está associada. E agora, transferindo isto para o domínio empresarial, que é aquele que nos motiva mais. Motiva mais. Quando fala que a alma é o segredo do negócio, eu queria perguntar-lhe o seguinte: quando propõe os seus serviços como empresa, não é? Como é que convence um empresário que
tem um tipo de raciocínio mais orientado para resultados, que pensa na comunicação apenas e só como um instrumento que o vai ajudar no desempenho empresarial, a fazer uma comunicação que tem essa envolvência e essa componente mais emocional. E como é que o convence que isso... Nós sabemos que tem, não é? Que isso tem benefícios. Bem, tenho duas dificuldades. Uma primeira é convencê-lo que a comunicação é importante. E, portanto, vou ter que baixar preços para ele trabalhar, porque senão vai dizer que é muito caro. Porque não tem a noção da importância da comunicação. E depois depende da confiança. Na nossa atividade, a confiança vai-se ganhando com os clientes também. E, portanto, no relacionamento com o empresário, se eu de repente disser assim, olha, agora vamos mudar as agulhas todas, para começar tem que estar a bater também com a empresa. Ou seja, eu não posso chegar ao pé... Estava aqui a pensar se fazia alguma inconfidência. Vamos ver uma coisa. Portanto, nós trabalhamos com uma marca de pneus. Não vou fazer nenhuma inconfidência. Com a Continental Pneus. É público e notório que é o maior produtor em Portugal, é o maior líder de mercado, e a imagem toda que nós temos associada à Continental é diferente daquela que existe associada à Michelin. A Michelin é o bonequinho gordinho com as banhinhas e tal e tal. E a Continental não, nós associamos a engenharia alemã, a segurança. Eu não consigo, e já tentei, mudar as agulhas da comunicação da Continental. Porque, de facto, eu sinto que há uma necessidade de eles comunicarem com maior proximidade do consumidor. Mas aquilo que está na gênese da empresa, ainda por cima com diretrizes internacionais, torna-se muito mais difícil de mudar. Se estivermos a falar de uma empresa mais pequena, em que o grau de decisão também é mais próximo, talvez seja mais fácil, de mudar. Mas não é uma mudança fácil. Mas ainda assim falou em clientes, comunicar com clientes. O problema é fazer um empresário raciocinar para além do público de clientes. Para mim, esse é o maior desafio. Esse é o maior problema. Aquela rodinha que eu mostrava ali, cheio de população e não sei o que. Não, só... E, por exemplo, com os fornecedores. É importante comunicar com os fornecedores. Nós temos que ganhar o grau de confiança deles para ter com os fornecedores, para quererem serem nossos fornecedores. Há todo um grau de comunicação. Nós comunicamos imenso com a concorrência, claro. nós comunicamos com o nosso meio envolvente. É? Nós a toda hora estamos a comunicar. E quando estamos a falar de empresas, dentro do setor de atividade delas, comunicam. Nós comunicamos, a nossa agência comunica com os nossos clientes, com os concorrentes. Nós temos que mostrar aos concorrentes que somos fortíssimos, não é? Ninguém se meta connosco. Portanto, temos que mostrar também isso, não é? Portanto, É o desafio deles. o desafio deles é pensarem de facto que é isto, que é importante. É que nós estamos e mesmo para eles pessoalmente é pensarem nisso, que eles estão a construir toda uma imagem que os vai acompanhar ao longo da vida. Voltando ao caso do Paulo Portas e buscando esse exemplo, que era uma pessoa brilhante, com uma capacidade de discurso brilhante, uma capacidade de pensamento brilhante, é uma pessoa brilhante, que nunca conseguiu separar-se totalmente da vestimenta que lhe colocavam, de ter sido jornalista do Independente e de ter uma postura agressiva perante os políticos. É difícil depois mudar a imagem com que... Porque é que há aqueles que fazem as neiras a toda a hora e são sempre bonitos? Porque criaram uma imagem... Não é? Diferente. Mas há aqueles... Sim, o que é diga. E portanto, mas aí tem outra coisa. Quem teve a sorte, essa construção de imagem, de ter sido assassinado. Também não só. E teve a sorte da televisão. E a televisão censurava. Eu lamento imenso. Eu vou chocar a plateia. Vou completamente chocar. Portanto, se acabarmos agora com pedras e tal, não faz mal. Podemos ir. Já estamos a 10 minutos. Eu já não aguento os defensores e que se dizem, como é que eu ia dizer, donos das mensagens de Francisco Sá Carneiro e a Marta Costa. Nada. Já não dá, não serve, não é um propósito.
Esta geração que está aqui sentada na plateia não faz a mínima das ideias quem foi Francisco Sá Carneiro ou Adelina Mara Costa. Quem é que sabe quem foi Sá Carneiro? Ah, é o aeroporto, exato. Mas percebe, aquilo que eu estou a dizer agora, é um bocadinho violento. Mas, de facto, a reputação de quem? A reputação de Sá Carneiro, a reputação de Marta Costa, beneficiou muito de não terem que fazer provas. Por isso é que eu digo que tiveram a sorte de ser assassinados. Os jornalistas. O jornalismo nos anos 70, nos anos 80 era diferente dos anos 90. Hoje em dia tudo é escrutinado. Não, eram épicos, vamos a uma coisa. De facto, não vou para a realidade americana, que é diferente, mas para a nossa realidade e para os tempos vividos pelo Sá Carneiro e a Marta Costa e por Barros Soares, e portanto toda aquela época que vimos ali de construção de morte e nascimento de jornais, eram épocas riquíssimas de intervenção política, em que, deixem-me só tentar fazer aqui uma... Eu não estou a dizer que Sá Carneiro e a Marta Costa não eram pessoas com inegáveis qualidades políticas, estadistas, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que beneficiaram na construção de uma imagem fruto de um assassinato, ponto. Como aconteceu com Kennedy, porque se tivesse continuado e tivesse continuado com todos os seus problemas, teria com certeza, ou teríamos hoje uma outra realidade. Era apenas isso que eu queria dizer, eram duas pessoas com grandes qualidades que lutaram pela democracia em Portugal, para que não fiquem dúvidas. Eu queria fazer duas perguntas. Gostava de saber a sua opinião sobre essa questão da alma, que é tão importante, e eu própria também transmito sempre essa mensagem, mas questionando agora um pouquinho o tema, dá-se muita importância à alma e coloca-se um pouco em segundo plano o conteúdo. Parece-me que, de um modo geral, todos nós contribuímos um pouco para, digamos assim, a falta de responsabilidade que as pessoas devem ter num país, numa cidadania participativa, e parece-me que os comunicadores também devem ter um papel, devem dar um contributo para que isso não seja assim, ou pelo menos tenha tendência a mudar. E parece-me que as coisas ainda estão pior. E agora só pegando muito rapidamente para lhe dar a palavra para ter a sua opinião. Por exemplo, a campanha do Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, a campanha de colaboração, eu acho super simpático e não é isso que está em questão, mas gostava muito de ter visto conteúdos a serem debatidos, e isso choca-me bastante, até pessoas muito próximas a mim e que eu sei que são pessoas cultas, inteligentes, que pensam, e mesmo assim acabam por ter, digamos assim, a altura de voto, por dar mais importância ao ser querido, ao ser fofinho, do que às ideias e à maneira de estar e ao programa que tem, à forma e à atitude que tem perante futuros problemas, o que ele imagina que terá futuros problemas. Essa era a primeira pergunta. Depois fazia a segunda e dava eu quando digo que ela não é o segredo do negócio, não estou a tentar salvar o mundo. Eu sei que corremos esse risco, não é? E, portanto, de facto, nós vivemos numa era da velocidade, numa era em que o conteúdo quase desapareceu. Eu posso apostar, posso me enganar, mas também não faço uma aposta muito alta, que ninguém dos que está presente nesta sala, eu inclusive, alguma vez lemos de fio a pavio os programas políticos de algum... Quem está na página 35 do capítulo? Ou seja, nós vivemos numa era, sempre, por exemplo, nos anos 80 discutia-se política. Eram tempos em que a política era discutida e em que nós hoje, se ligarmos à televisão, apanhamos com debates de futebol, em que não estão a debater futebol, estão a dizer disparates, e não temos debates políticos, verdadeiramente debates políticos, fugiu das televisões portuguesas. Nós temos depois outra coisa que é completamente diferente, é nas televisões portuguesas políticos a serem comentadores. Vão fazer política e deixem os comentadores. E, portanto, levamos a que, de facto, mas aí agora, indo para o caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, a estratégia de campanha dele foi: não vamos discutir política porque não vale a pena. Eu não vou... Mas aí era uma defesa dele. Repare, os debates do professor Marcelo Rebelo de Sousa eram verdadeiramente deliciosos. Era ele abraçado ao fim de rãs. Ele, a única vez que se irritou foi com o professor Sampaio da Nova e com a Maria de Baixo. Depois os outros eram com o Quinho de rãs e dizia que sim, e não sei. Portanto, porquê? Porque ele não tinha necessidade de
Se ele viesse discutir política, ainda por cima com um passado político como aquele tinha, que já disse, e qualquer um de nós, eu hoje estou aqui a defender a alma, o segredo, e daqui a 2 anos estou a dizer o contrário, não é? Mas uma pessoa que está na vida política, como ele está, já se disse e lhes disse, às vezes se encontra. Mas não acha que há conivência de parte dos meios de comunicação social e dos jornalistas em especial com este tipo de comportamento? Admito que possa ter havido algumas coisas. Admito que sim. Admito que no caso concreto com ele, eu acho que ele é claramente fadado para o lugar que está. Portanto, fez o seu percurso muito mais para ser Presidente da República do que ser Primeiro-Ministro, muito mais para ter este papel de influência do que ter um papel de decisão. E a comunicação social foi... Ele está na comunicação social há 20 e tal anos. Mas não acontece só com o professor Marcelo. Não, acontece com outros. Claro. Portanto, nós temos um tipo de jornalismo, e eu vivi há muitos anos em Espanha, e a diferença é abismal entre o que se passa, por exemplo, em Espanha estamos a falar de um país aqui não é? E o que se passa em Portugal. Os nossos jornalistas fazem as perguntas que são convenientes e muitas vezes quase pedem, por favor, desculpe lá, agora se calhar esta não é tão conveniente que eu estava à espera, e as coisas vão passando assim. Sabe qual? Eu acho que é muitas vezes um problema. Nós somos um país muito pequenino, que somos todos amigos uns dos outros e irmãos dos outros. Eu cheguei aqui e a Francisca veio-me dizer que o pai dela tinha estado comigo. E, portanto, foi a primeira vez que a vi. E, portanto, e isso leva a que haja uma dificuldade de relacionamento muito grande. E depois, eu vou dizer outra coisa que às tantas vai chocar toda a gente. Eu acho que o único jornal que neste momento faz alguma investigação é o Correio da Manhã. E que nós criticamos porque tem 200 páginas de assassinatos e coisas extraordinárias. Mas é o único jornal que verdadeiramente é incómodo. Os outros não são. Os outros não são. E última pergunta, para não utilizar muito tempo, tem a ver com a questão do imediatismo da informação. Deu-nos um dado que eu acho muito interessante no jornal, que tomou a decisão de atualizar apenas as duas notícias no site 3 vezes por dia, que eu acho extraordinário. Eu acho que até devia atualizar uma vez. Pronto, mas já é um avanço muito significativo. Gostava de saber a sua opinião em relação a este excessivo, instantaneidade, este excessivo viver o momento, este excessivo não pensar, não refletir. O que é que pensa sobre isso? Acha que isto será cíclico? Haverá uma evolução que vai travar, que vai pensar, vai fazer as pessoas pensar, vai fazer as pessoas refletir e ter um comportamento diferente? Ou isto é imparável? Não sei. Eu acho que devia ser parável, porque é muito perigoso e, de facto, não é bom para... Nós muitas vezes não estamos a pensar, estamos a agir, estamos a atuar, não... E eu acho que isso acaba por ser muito mal. Nós vivemos numa era em que, de facto, estamos todos dependentes dos telemóveis, mandamos um e-mail e telefonamos a perguntar se já receberam o e-mail e se já o leram. Só dos tempos em que se mandava uma carta, ela demorava uma semana a chegar e tal, depois voltava a carta com a resposta. Nós vivíamos todos muito mais descansados. Nós hoje vivemos todos acelerados. E isso não é bom para a natureza humana. Portanto, agora, isto é parável? Não sei. Por exemplo, tudo depende das tendências. E se este exemplo do jornal inglês for replicado, se, por exemplo, aquilo que nós vivemos, que é a gratuitidade dos sites, se todos eles tiverem a coragem de dizer não, queres informação pagas, que é isso que tem que acontecer. Portanto, tem que ser um movimento, tem que haver aqui uma... Agora, não é um jornal sozinho que vai fazer, tem que haver aqui um processo. E eu acho que era conveniente que houvesse, porque, de facto, nós vivemos num ritmo e numa alucinação coletiva. Temos 1 minuto ainda. Se alguém quiser aproveitar o último minuto, força. Não vai dizer o que é a página 35. Não. Tinha que ser, não é? Eu sinto os ossos, eu estou a ouvir os ossos dos meus alunos a tremerem. Estou a ouvir, eles, não, professora, se vai calar. Eu prometo, eu calmo. Exatamente porque nós falamos do esvaziamento ideológico, do votar sem conhecer
o programa político, não vou estar a debater isso, já pedi para eles se informarem, mas nós votamos nas pessoas. Cada vez mais votamos nas pessoas e não nos partidos. Votamos na alma. Votamos mais do que na experiência. Aliás, era isso que eu estava aqui a comentar desde que começou a falar, que é o caso paradigmático do José Sócrates e da Manuela Ferreira Leite. Não votamos na experiência, não votamos enquanto nação, não votamos na experiência, votamos numa pessoa que parecia mais jovem, menos cansada. Sim, sim. Transpondo isso, porque eu começo aqui a falar de comunicação política, temos que cancelar a odisseia da comunicação, transpondo isso para o dia-a-dia deles, enquanto futuros profissionais. Se lhe entrassem duas pessoas, dois candidatos pelo seu gabinete, um com experiência e outro com alma, qual é que escolheu? Um Sócrates ou uma Manuela Ferreira? Dependia da experiência. Não, estávamos aqui um bocadinho à conversa sobre isso. Se me entrassem duas pessoas no escritório deles, uma com uma experiência de vida rica e outra só com um currículo académico, eu escolhia a com experiência de vida rica. Ou seja, o conhecimento é feito e adquirido sem dúvida nenhuma nas faculdades, e nos institutos e na escola, mas não é só. E, portanto, o enriquecimento que passa por ler jornais, que passa por viajar, que passa por... é importante para quem vai entrar no mundo do trabalho. Nós vivemos na era completa do conhecimento, da informação. Portanto, ou eu sei, ou estou de fora, não é? E, portanto, esse grau de conhecimento é adquirido com variedíssimos fatores, viajar, ou andar na rua a ver as casas, perceber o que é que se passa. Eu não tinha estava a ver uma juventude partidária em que ele, por causa da problemática da altura ministro João Soares, e que eles no texto diziam: é inadmissível que um chefe de Estado se comporte desta maneira. Meus amigos, chefe de Estado, há um. Isto é um ministro. Devia ser. Mas, portanto, isto foi claramente falta de conhecimento de quem estava numa área que era uma juventude partidária e estava a escrever uma coisa que lhe faltava a informação e a experiência da vida. Deixem-me só fazer uma brincadeira. Lembram-se na campanha eleitoral do Porto das inúmeras vezes que o Menezes prometeu, e com esta terminamos, prometeu fazer escadas rolantes que iam ligar a Marginal. Lembram-se dessas promessas do Menezes? Estão todos certos dessa lembrança? Não, para não, era do Rui Moreira. Exato. Só que toda a gente associou como era um gasto que era do Menezes. Mas essa promessa é do Rui Moreira. Certo? A construção de imagem que nós tínhamos de Menezes era que ele iria fazer umas escadas rolantes. Mas a promessa verdadeira era do Rui Moreira. Bem, não acabamos por aqui, embora, quer dizer, fisicamente vamos ter que terminar, mas a nossa conversa pode continuar em todos os outros canais, em todos os meios, de certeza, e podemos depois, de certeza que se tiverem dúvidas, o Dr. Carlos poderá ajudar e responder de outras formas. De outras formas. Muito obrigada mais uma vez. Já está desligado? Não. Olha,